Olá pessoal, aqui quem está falando é o Alexandre e nesse vídeo hoje eu quero apresentar para vocês um recurso novo do Wiser, que é o controle de tarefas. Esse é um recurso que foi liberado recentemente, agora no mês de agosto de 2020, e aos pouquinhos a gente está liberando para todos os usuários, né? É um controle bem bacana de tarefas. Nesse vídeo aqui eu quero deixar bem claro como funciona, como configurar e como está fazendo uso desse recurso aí na sua equipe, na sua empresa, tá bom? Então, para começar, controle de tarefas, o objetivo dele é gerenciar as tarefas de um usuário no formato de um Kanban, né? Então, eu vou conseguir controlar as minhas tarefas do dia a dia, ter o Kanbanzinho ali com o que eu tenho a fazer, o que eu estou fazendo, o que está concluído. Basicamente é isso, né? É uma forma simples de controlar o que eu tenho para fazer e o que eu estou fazendo. Ele também é muito bom para eu não deixar esquecer nada. Então, eu tenho uma tarefa para fazer que eu não posso esquecer, eu já vou ali e coloco no meu Kanban lá no a fazer, e aí eu não vou esquecer dela, depois eu sei que eu tenho que me organizar ali, priorizar, colocar prazo e tudo mais, né? Quais são as principais vantagens desse controle de tarefa por dentro do sistema? Gerenciar as tarefas, né? Tanto as minhas tarefas quanto as da minha equipe. Então, se eu sou um gestor de equipe, eu consigo gerenciar as tarefas do que a minha equipe está fazendo naquele momento. Eu consigo controlar a situação de cada tarefa, onde ela está, se ela está sendo feita. Dentro de cada tarefa, depois eu vou mostrar ali, a gente consegue criar um checklist, então eu consigo saber quantos por cento, né, por exemplo, de uma tarefa já está concluído. Eu consigo acompanhar atrasos, então tem um jeitinho simples ali de eu ver o que eu tenho de tarefa atrasada. Controlar tempo gasto, eu consigo acompanhar, apontar tempos nessas tarefas, depois acompanhar esses apontamentos, saber quanto que eu já gastei de tempo em cada tarefa. Impedimentos também, então eu tenho uma tarefa que está parada. Por que ela está parada? Ah, está parada porque está faltando o fornecedor dar um retorno. Então eu consigo descrever e deixar esse alerta ali gravado para saber por que ela está parada, né? E também tem o recurso do controle de acesso. Eu vou ter a minha equipe, a minha estrutura dentro da empresa e cada pessoa só consegue visualizar as tarefas que estão dentro da sua competência. Então, a pessoa que trabalha lá no almoxarifado, por exemplo, ela não vai conseguir visualizar tarefas do diretor da empresa. Agora, o diretor da empresa consegue visualizar as tarefas de todo mundo. A pessoa que é um membro da equipe financeira consegue visualizar só as tarefas dela. Agora, o cara que é o gestor financeiro consegue visualizar as tarefas dele e de toda a equipe financeira também. E assim vai, né? Algumas coisas importantes aqui, dúvidas frequentes, né, que o pessoal sempre questiona a gente sobre esse módulo. Ele não tem integração com notificações e lembretes por e-mail automáticos. Então, realmente é só para você gerenciar as suas tarefas ali na tela do Wiser no Kanban. Não vai ter integração com o calendário do sistema. Isso aqui até existe a possibilidade da gente estar implementando esse recurso aí nos próximos meses, tá? Mas por enquanto ainda não tem. E também eu não posso atribuir tarefas a outras pessoas, mesmo que eu seja um gestor de uma equipe, por enquanto a gente só consegue criar, eu só consigo criar tarefas para mim mesmo, né? O que eu consigo é acompanhar as tarefas da minha equipe, o que a minha equipe está fazendo, eu consigo visualizar. Agora eu não consigo criar tarefas para outras pessoas. Mas vamos para a prática aqui, eu vou mostrar para vocês certinho como é que funciona o sistema agora, dentro dessa estrutura de equipes e com esse controle de acesso funcionando na prática, tá bom? Vamos pro vídeo. Antes da gente começar para valer o uso no controle de tarefas, um detalhe muito importante que é preciso configurar no sistema é o perfil de acesso. Então, para o controle de tarefas, a gente criou aqui no perfil de acesso uma nova opção para eu poder definir se eu quero que aquele usuário tenha acesso ao controle de tarefas ou não, né? Ou aquele usuário ou aquele grupo de usuários ali daquele perfil. Então, aqui em geral, ó, a gente tem agora uma nova opção aqui de tarefas. Então, eu consigo vir aqui e conceder acesso, né? Só visualizar ou criar tarefas também. Então, é preciso que todos os usuários tenham acesso a esse perfil aqui, a essa opção do perfil de acesso, para que eles possam fazer uso do controle de tarefas, tá bom? Para esse nosso vídeo de treinamento, eu montei aqui um organograma fictício, né? Só de exemplo, para a gente poder utilizar o controle de acesso, eu poder mostrar para vocês como é que funciona esse controle de acesso dentro do sistema. Então eu configurei essa equipe desse jeitinho aqui na minha base de testes. Eu tenho o Pedro, que é o diretor, abaixo do Pedro eu tenho
setor administrativo, suprimentos e produção. Cada setor tem o seu gestor, né? Produção é o Diogo, suprimentos é o João, administrativos é a Fernanda. E dentro de cada setor desse eu tenho os membros, os funcionários, né? Então, como é que funciona? O Diogo, ele vai ter acesso a tudo o que acontece dentro do setor de produção. Então, ele vai conseguir ver as tarefas dele, do Fabrício, do Kleber e do Alfredo. O Pedro, que é o diretor, vai conseguir visualizar as tarefas dele, mas também vai conseguir visualizar de qualquer setor da empresa e qualquer funcionário. O Fabrício, que é um operador aqui na parte de produção, só vai conseguir criar as próprias tarefas e visualizar as próprias tarefas. Então, ele não vai ver de mais ninguém. Tá? Então, vou mostrar isso na prática. Eu deixei aberto o sistema aqui com 3 usuários para a gente testar. O Pedro, que é o diretor, o Diogo, que é o gestor de produção, e o Kleber, que é um operador aqui da produção. Então, se eu entrar no primeiro sistema, que é o do Kleber, eu vou ter o íconezinho aqui no cantinho de tarefas. Esse ícone já vai me mostrar um painel com um resumo das minhas tarefas. Então, atualmente eu tenho 2 tarefas em aberto. Dessas 2 tarefas, uma não iniciada e uma em andamento. Nenhuma delas está em atraso e nenhuma delas é próxima do vencimento, né? Não vai vencer daqui a 7 dias. Eu tenho 2 opções para visualizar as minhas tarefas, pelo Kanban ou pela lista. Vou começar pelo Kanban, depois eu mostro a lista para vocês, tá? Então, o Kanban vai me mostrar aqui somente as minhas tarefas. No caso do Kleber, como ele não tem acesso a mais nada, né, ele não é gestor nem nada, ele não vai conseguir filtrar aqui por nenhuma equipe nem responsável, ele só vai conseguir ver as próprias tarefas mesmo. Tá? Então, aqui, digamos que eu vou criar uma tarefa do Kleber. O Kleber é um rapaz da produção, então, verificar equipamento com defeito. Essa tarefa vai estar como não iniciada, eu sou o responsável. O tipo da tarefa, a gente consegue criar classificações para essas tarefas, tá? Então, no caso aqui eu vou colocar como produção, já tem um tipo criado. Posso colocar uma previsão nela ou não. Vou colocar aqui que essa tarefa eu preciso concluir ela no dia 21. E eu posso colocar uma observação aqui embaixo. Então, é preciso verificar o equipamento do setor de solda. O impeditivo seria quando eu tenho alguma coisa que está me impedindo de executar essa tarefa. Então eu quero deixar registrado aqui, por exemplo, que ainda estou aguardando alguma informação do fornecedor, um retorno de alguém, né? Ou uma matéria-prima que ainda não chegou. Então eu consigo deixar isso aqui e essa tarefa ela vai ficar marcada com um triângulozinho de atenção lá informando esse impedimento, né? Não vai ser o caso aqui agora. Então eu vou salvar. Quando eu salvo uma tarefa com prazo e com uma observação, ele já indica aqui no cartão, ó. Então eu tenho um prazo para essa tarefa, 21 de agosto, e esse íconezinho aqui indica que ela tem alguma observação. Se eu der 2 cliques na tarefa aqui no Kanban, ele vai abrir para mim a janela de visualização, que é a janela onde eu vou poder criar um checklist para ela. Então, para verificar o equipamento com defeito, o que eu preciso fazer? Entrar em contato com o fornecedor, avaliar orçamentos de conserto, realizar conserto. Então, eu vou botar de exemplo aqui 3 itens do meu checklist, né? Eu também consigo definir uma etiqueta para esse meu cartão, então eu vou botar vermelho aqui que eu quero que chame a atenção porque ele é mais urgente, né? Então, olha só, criei um checklist, criei uma etiqueta colorida, ele já botou a etiquetinha vermelha aqui no meu cartão e ele já informa aqui que esse cartão ele tem um checklist de 3 itens para ser executado e no momento eu não executei nenhum. Ah, executei o primeiro. Então eu entro aqui, entrar em contato com o fornecedor, feito. Então já executou 33% da minha tarefa. Ó. Ah, digamos que eu queira abrir a tela de edição da tarefa, porque eu escrevi alguma coisa errada, eu quero corrigir o prazo, né? Eu quero corrigir alguma observação. Eu posso passar o mouse em cima e clicar aqui, ó, no lapisinho para editar. Então, aqui eu consigo trocar o prazo, por exemplo. Eu vou jogar para o dia 31. Então, agora o prazo da minha tarefa é dia 31. Eu também consigo, passando o mouse aqui, entrar direto na tela de apontamento de tempos. Ó. Então, eu quero registrar que eu trabalhei nessa tarefa hoje, das 8 ao meio-dia. Entrar em contato com o fornecedor. Porém, ainda não temos um retorno.
apontei 4 horas essa tarefa. Se eu der 2 cliques nela, já vai aparecer aqui na lista de apontamentos, ó. Então aqui eu vou montando uma relação de apontamentos que vai somando aí no total de horas gasto dessa tarefa, né? Isso aqui eu estou fazendo com o Kleber. No caso, aqui eu fiz tudo na tarefa com status não iniciado. Eu já poderia ter movido o meu cartão aqui para em andamento também, né? Então está aqui o verificar equipamento com defeito em andamento. Finalizei a tarefa. Eu jogo ela aqui para o finalizado. Então o sistema encerrou a tarefa. Digamos que a tarefa está parada por algum motivo, no caso tem um impedimento, né? Então eu consigo jogar ela aqui como parada, ó. Consigo vir aqui na edição e dizer, ó, não encontramos ainda nenhum fornecedor capacitado. Então coloquei um impeditivo para essa tarefa e estou justificando por que ela está parada. Se eu passar o mouse em cima aqui do triângulo, ó, tá ali o motivo. Então isso é bacana quando, por exemplo, eu quero justificar uma tarefa parada para um superior, né? Ou então eu quero só deixar o registro ali para não esquecer por que essa tarefa está parada. Ela vai ficar parada aqui um mês, então deixa eu registrar aqui para não esquecer. Então, o Diogo consegue vir aqui na lista de tarefas, vir em lista, e aqui em lista ele consegue visualizar todas as tarefas da equipe que ele trabalha, não só a dele. E por ali ele vai conseguir filtrar, por exemplo, quanto tempo o Kleber gastou esse mês nas tarefas do tipo projetos, quanto tempo a equipe produção gastou esse mês em tal tarefa. Então eu consigo ter essa somatória, esse controle de tempos por aqui. Fora que eu consigo fazer por essa lista aqui tudo que a gente já faz lá pelo Kanban também, né? Então é uma segunda maneira aí de eu visualizar as minhas tarefas também. E uma coisa bacana falando na questão de permissões, o Diogo, que é o gerente, se ele abre o Kanban, ele vê só a tarefa dele, mas ele pode vir aqui, não, eu quero visualizar tudo do setor de produção. Então eu estou vendo todas as tarefas, tanto as dele quanto as das outras pessoas da equipe, né? Eu consigo ver aqui só as do Kleber. Ah não, só quero ver as minhas. Não, só quero ver as do Alfredo. Não tem nenhuma. Do Fabrício. Então eu consigo ver de todo mundo já direto aqui no filtro também. E claro, se eu entrar no sistema como o Pedro, que é o diretor da empresa lá no nosso organograma, o Pedro vai conseguir ver só as tarefas dele, mas se ele vir aqui filtrar, ele consegue ver de todas as equipes da empresa, né? Consegue ver, por exemplo, da produção, que é o que a gente estava vendo antes lá também. Certo? Então, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu acho que já deu para ter uma boa ideia de como funciona, né? Esse controle de tarefas aí, já dá para começar a utilizar. E qualquer dúvida também, a nossa equipe de suporte está aí, é só ligar, a gente orienta e a gente ajuda vocês a utilizar essa ferramenta. Tá bom? Um abraço, valeu!